Bom, vamos dar início então à abertura. Nós temos... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Então, vou contar um pequeno histórico do que tem sido esses workshops que a gente tem organizado aqui no Instituto em relação à proteção contra descargas atmosféricas. Esse aqui foi o de número 0, né? Um workshop de sistemas de alerta em tempestades. Isso ocorreu em 2017, teve 4 palestras. Bom, de qualquer forma, depois nós tivemos Vamos ver se vai. Agora sim. Tá? Aí o primeiro workshop foi em 2019. A gente teve a visita daqui de um professor da Polônia, o professor Karol Aniserowicz. Ele deu uma palestra, eu, o Jobson, que está aqui presente, fizemos uma palestra aqui. O segundo foi em 2019 também. Foram 6 palestras, teve uma palestra minha, uma do Milton Shihara, do Jobson, do Alex Musi e do professor Panicali. Aí o terceiro foi em 2021. Esse, devido à pandemia, a gente foi online, né? Então um workshop com 7 palestras. A maioria do pessoal também vai estar aqui apresentando palestras. E o ano passado a gente teve o primeiro evento presencial depois da pandemia, o 4º workshop, e aí já também era o segundo ILSD, né? Foi aqui nesse auditório, né? Teve 13 palestras. Esse ano a gente teve a divulgação internacional, então existe uma entidade, a CLENET, que ela também é uma entidade que faz esse tipo de conscientização dos perigos dos raios, e ela tem esse jornal virtual. Ela fez a divulgação de vários eventos que ocorrem no dia 28 de junho, é o Dia Internacional da Segurança contra os Raios. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi numa escola em Roniânia, onde um único raio matou 18 crianças, um professor, e deixou ferido 38 pessoas. Então foi o maior evento que teve em número de crianças mortas. E aí, em vários lugares no mundo, estão sendo feitos hoje eventos como esse aqui. E aqui no Brasil, o Instituto ficou o responsável para fazer esse tipo de evento. Então está tendo também em outros países, a SALNET, a South African Lightning Network, está fazendo evento. O nosso foi divulgado aqui também nesse jornal, né? E nos Estados Unidos é uma semana inteira. Foi a semana passada, ficaram 5 dias discutindo formas de se prevenir problemas com descargas atmosféricas, principalmente morte de pessoas. Esse ano também tem uma novidade. A gente recebeu 6 vídeos de pesquisadores internacionais. Então a gente vai ter a abertura, um vídeo, são vídeos curtos, né, da doutora Marianne Cooper. Ela é uma professora, depois eu vou ler a biografia dela antes de mostrar o vídeo. O professor Rakov, Vladimir Rakov, ele é digamos, a maior autoridade em descargas atmosféricas no mundo. O professor Kazuo Yamamoto, do Japão, ele também mandou um videozinho para a gente, falando dos problemas no Japão em relação a descargas atmosféricas. O professor Shriram Sharma, do Nepal, ele mandou um vídeo para a gente também. O professor Goma Kumar, da Índia. A Índia tem problemas seríssimos de morte devido a raios. E o professor Hugh Hunt, ele é da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul. Queria agradecer, né, o apoio aqui do Instituto de Energia e Ambiente, da Potência Educação, da Volts & Bolts, da ABE, do CREA, da MUTA, da Bracopel, da Crisma Engenharia, e os patrocinadores, né, temos que falar,
a Embrastec, a Intel, ProAlto, Clamper, Fastwelt e Paratec. Bom, então, que tenhamos um ótimo evento. Vou chamar agora o Jobson Modena e o Milton Shihara para conduzir a sessão número 1. Quero agradecer o Hélio, né, pela oportunidade aqui. E a primeira palestra dele mesmo, do Hélio Sueta, tá? O título é Acidentes com Raios no Brasil, como podemos diminuir? Tá? O currículo. O Hélio, ele possui mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP, né, pela Escola Politécnica, foi diretor da divisão de potência daqui do Instituto, né, Energia e Ambiente, de 2001 a 2011. Eu atualmente ocupo o cargo de chefe substituto da divisão científica de planejamento, análise e desenvolvimento energético daqui do Instituto. Atualmente também secretário do CE 6410, Proteção contra Descargas Atmosféricas, e representante do Brasil no TC 81 da IC. Pessoal, nervosismo de estreia, eu esqueci de passar o vídeo da Marianne Cooper. Então, a doutora Marianne Cooper, ela é médica, é uma grande especialista internacional em lesões por raios e prevenção de lesões por raios. Ela tem um mestrado e doutorado na Michigan State University, trabalhou com medicina de emergência na Universidade de Cincinnati. Recebeu vários prêmios de comunidades médicas, comunidade da descarga atmosférica. Em 2003 foi a primeira médica a receber a bolsa da American Meteorological Society. 2014, prêmio do Comitê Científico da ICLP por excelente contribuição para a ciência do raio e pesquisas ou ensino. Ela é diretora administrativa da Aclenet, que é Centros Africanos de Descargas Atmosféricas e Rede Eletromagnética, uma organização sem fins lucrativos dedicada a reduzir mortes, ferimentos e danos materiais causados por raios em toda a África e é ativa internacionalmente em muitos outros programas de segurança contra raios em todo o mundo. Tá? Hello, I'm Marianne Cooper. I want to welcome you all to this wonderful conference, which commemorates the day back in 2011, over 10 years ago, when 18 children were killed and 38 others were injured by lightning from one single lightning strike in Uganda. That's the event that precipitated the formation of ACLANET, and it precipitated a worldwide effort to decrease lightning injuries, not just in Africa, but in South America, in Asia, and around the world. We welcome you to this effort. We hope you will all become active in spreading the word about lightning safety, the behaviors that people can take to prevent lightning injury to themselves and to their families, and to enhance lightning protection around the world for all of these developing countries who find it so difficult to comply with the standards that are too expensive for most of them to work with. Thank you to Dr. Sueta for putting on this conference again, for his dedication to this effort, and welcome to all of you. I hope you have a wonderful conference, and thank you for commemorating International Lightning Safety Day. Bye-bye. Agora vamos à minha apresentação. Então, o tema de hoje é acidentes com raios no Brasil, como diminuir. Eu vou apresentar aqui uma série de notícias de internet, são notícias que a Abracopel também utiliza para fazer o seu anuário. Então, dá para a gente ver que assim, a maioria das descargas ocorrem com mortes dentro de casa ou em áreas abertas. Então, aqui em alguns exemplos de dentro de casa, e quando essas descargas atingem as residências, muitas vezes ela inicia um incêndio. E aí também vocês vão ver uma série de notícias aqui de acidentes em casa e incêndio. Então, esses aqui em relação ao incêndio. Aqui também mulher, marido, dentro de casa ainda, e mais duas aqui em relação a incêndio, né, que ocorre com a incidência da descarga. Aqui também em bar, em igreja,
em vários lugares e sempre alguns casos relacionados, ocasionando incêndio também. Muitas vezes a pessoa acaba morrendo devido a incêndio. Um outro caso bastante comum são pessoas que são atingidas quando estão usando o celular ligado na tomada. Tá? Isso é muito perigoso, tem aqui pelo menos 3 casos, mais 2, são 5 casos. Esses dados são todos do ano passado, tá? Então, só no ano passado a gente tem registrado, deve ter até mais, pessoas que foram atingidas por, quando estavam no celular, e foram atingidas pela descarga atmosférica. Aqui também o caso de aquela questão de tirar a tomada da televisão. Tem que saber muito bem o instante de fazer isso, porque pelo menos esses 2 casos a pessoa estava tirando a tomada e aconteceu a descarga e acabou sofrendo com isso. Bom, mais casos em casa. Aqui também outros casos que ocorreram ano passado em relação à casa, em relação a incêndio também, que ocorreu devido a essa descarga. Aqui, já em áreas abertas, em zonas rurais, essa aí é uma outra quantidade muito grande de descargas atinge pessoas nas áreas rurais. Em vários lugares, tem muitas notícias sobre isso. Aqui, em áreas abertas também, mais perto de água. Então, os Jobson gosta de pescar, cuidado. Teve pelo menos uns 2 ou 3 casos aqui de pessoas pescando, ou então em barco, ou perto de lagos, que foram atingidas pelo raio. E, para quem gosta de andar de moto, também cuidado. Teve pelo menos 3 casos no ano passado de pessoas que foram atingidas pilotando moto. Isso é também muito perigoso. Aqui, voltando aí na área rural, né, vários lugares, em fazenda, em lavoura, e também campos de futebol. Então, tem pelo menos 2 casos registrados. Um era um árbitro que estava num jogo, numa Copa lá, e o outro, uma mulher que estava num campo de futebol, foi atingida por descargas. Isso é comum também. Mais zonas rurais, agora embaixo de árvore, ou então pessoas trabalhando, isso é bastante comum, né? Pessoas em garimpo, em lixão, em vários lugares na área da saúde. Tem também casos onde existe a explosão de equipamentos. Aqui tem um caso de um frigorífico, caso de um transformador, e usinas de etanol. Isso é muito perigoso. Tem acontecido bastante. Tanques explodem, né, fazem incêndios de semanas quando são atingidos por descargas atmosféricas. E mais a questão de incêndio mesmo. Aqui mais casos que ocorreram em relação a residências com incêndio, um dos casos. Aqui um caso de tensão de toque, por exemplo, a pessoa estava cozinhando e a descarga atingiu a eletricidade, tomou um choque, uma tensão de toque provavelmente, ou uma descarga lateral, também em cerca. E essas descargas atingem todo tipo de pessoas. Tem casos de grávida, de jovens, adolescentes, idosos, todo mundo está suscetível a isso. Então, esses dados todos foram catalogados lá pela Copel. O Edson Martinho está aqui, ele vai fazer uma apresentação específica sobre esse anuário. Tá? Tem uma sessão, a 4, que é sobre descargas atmosféricas, e queria ressaltar, ele vai mostrar um slide parecido, provavelmente, que realmente residências rurais são os mais complexos, os mais complicados, de acontecer ferimentos ou mortes. Depois, na área urbana, rios e lagos. Bom, eu comparei com alguns dados também do INPE. O INPE já tem esse levantamento há muitos anos, então aí é uma média de 20 anos. E mostra isso mesmo, né? A maioria das mortes são em áreas rurais ou em casa, a pessoa no telefone ou perto de algum equipamento, aparelho elétrico, encostado nas portas, janelas. Isso que mostra essa estatística do INPE. Bom, aí, em vista disso, a gente estuda, né, tem normas. Essa norma aqui, na verdade, é um technical report, é um relatório técnico da IEC. Ele é baseado naqueles... ele é quase que uma continuação
de uma série de normas dessa linha 60479. Para quem acompanha a gente, na última terça-feira, não ontem, eu fiz uma... não vou falar da coceirinha, não. A gente mostrou a questão do choque, a corrente elétrica nas pessoas, né, nos seres vivos, mostrou desde a corrente contínua até alta frequência, passando por descargas com ondas de capacitor e tal. E esse Technical Report, o número 4, ele é relativo a descargas atmosféricas. Então, ele fala aquilo que a gente viu nas notícias, né, que a maioria dos ferimentos por raios, eles ocorrem nas áreas rurais, com descargas diretas, tensão de passo, líder ascendente não conectado. Esse assunto também vai ser tema de uma palestra, o Milton Shijihara vai falar sobre isso. Descargas laterais, tensão de toque. Já dentro de casa, a tensão de toque é bastante perigosa, descargas laterais, tensão de passo e a questão do incêndio devido aos raios. Então, vamos falar um pouquinho de descarga direta. A descarga direta, assim, para medir uma corrente num corpo humano é uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Então, o que acontece é que quando a descarga vai descendo em relação à Terra, da nuvem para a Terra, ela induz vários líderes ascendentes, vários pontos. Esse líder pode ser da cabeça de uma pessoa, se esse for o escolhido, esse vai conectar, mas é um fenômeno bastante complexo e aí fica muito difícil de você medir, ter estimativas de corrente nesse caso. Tá? Então, a gente não tem muitos dados. O que o documento diz é que uma corrente de 5 kA com uma forma de onda próxima de 8/20 pode ser considerada uma descarga que ele chama de pequena. Então, vamos dar uma olhada aqui. Opa. Bom, essa curva aqui ela é referente a quando a descarga atinge a pessoa e não existe um flashover. Então, a tensão no corpo da pessoa pode chegar a 5 megavolts, isso em relação a um terra distante, ou 4 megavolts em relação a um terra normal, e a corrente por volta de 5 quilomperes. Tá? Quando não existe esse flashover. É lógico que vai acontecer algumas perfurações, por exemplo, na pele da pessoa, no ponto de impacto, ou nos pés, por onde sai ou entra essa corrente. Já quando existe um flashover, quando a tensão chega a uns 500 kV, se a pessoa estiver suada, estiver molhada, existe um flashover, a corrente passa pela pele da pessoa e aí pode ter queimaduras. Muitas vezes a pessoa acaba não morrendo, tá? A corrente pode chegar aos 800 amperes internamente, mas aí a tensão cai bastante. Depois eu vou mostrar um outro exemplo que é bem mais, dá para explicar melhor isso. Em relação à tensão de toque, se eu tenho uma descarga atmosférica atingindo um SPDA, por exemplo, e a corrente está sendo conduzida para o aterramento, né, pelas descidas, a tensão de toque, se uma pessoa estiver encostada, por exemplo, num cabo de descida, a tensão de toque ela é dada por aquela fórmula, a corrente vezes a resistência de aterramento, mais o LDIDT, que é a variação da corrente vezes a indutância daquele trecho de cabo ou barramento ali. Essa é bastante conhecida. A descarga lateral é a mesma coisa, a tensão chega a um certo valor, que nem foi calculado ali, só que a pessoa não está encostada. Então, se o dielétrico entre esse ponto e a pessoa tiver um valor que possa ocorrer uma descarga disruptiva, então vai haver uma descarga lateral para a pessoa e aí a pessoa vai estar sujeita a essa corrente do raio também. Em relação à tensão de passo, a descarga atingindo um objeto, indo para a Terra tem uma certa resistividade, então ela cria linhas de potenciais no solo, e aí se a pessoa tiver com um pé numa linha com um potencial e o outro na outra linha, então ela pode ter uma corrente passando aqui pelas pernas dela. Eu achei legal essa figurinha que tem lá no documento também,
que se você tiver duas pessoas, uma lá da outra, se a tensão aqui nesse pé em relação a essa tiver um valor bastante alto, pode haver uma descarga aqui entre as pessoas, né, se vencer o dielétrico ali, e aí você vai ter duas pessoas. Por isso é bom, assim, se você estiver em multidão, se estiver num show e começa realmente cair raios, não é legal ficar pertinho um do outro, dar uma distância, tá? O máximo você vai ter uma tensão de passo sua, né? Não junto com o teu amigo lá. E o que acontece aqui em animais, isso aqui é muito... todo ano tem diversos casos relatados sobre isso. No caso de quadrúpedes, a tensão entre as patas traseiras e dianteiras ela é bem maior, a distância é maior, e aí o caminho da corrente também é mais complicado, porque vai passar pelo coração do animal e aí ele pode entrar em fibrilação e acaba morrendo. Em relação a como se mede isso, a norma mostra essa fórmula aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, uma corrente de 10 kA no solo de resistividade de 100 ohms, o pé da pessoa tiver a R1, ou seja, por exemplo, 20 metros no ponto de impacto do raio, e o outro pé R2 a 21 metros, então a tensão, usando essa fórmula, você chega a uma tensão de aproximadamente 378 volts entre o pé dessas pessoas, que estaria a 20 metros de onde caiu a resistência, o raio. E aí, para esse caso também, com uma corrente de 10 e 100 ohms metro, a norma mostra essa curva, dá para ver que os potenciais são muito maiores quanto mais próximo você tiver da descarga atmosférica. Quando você já estiver distante, a diferença de potencial já é bem pequena. Falando um pouquinho só, não quero atrapalhar a palestra do Milton Shihara, falando um pouquinho do líder ascendente não conectivo. Tem gente que fala não conectado, às vezes não conectivo, a gente tem que chegar num termo aí. O que acontece? Quando a descarga escalonada está vindo lá da nuvem para cá, cada pulso daquele, ele induz um pulso em vários pontos na Terra, que são líderes ascendentes, né? Um deles é conectar, um ou mais, mas os que não conectam, eles geram, né? Geram esse tipo de corrente aqui na pessoa, é um pulso pequeno, curto, e vai carregando. Na hora que esse líder conecta com algum dos líderes ascendentes ali, toda aquela carga que estava ali na pessoa, né, esse pulso pode estar na cabeça da pessoa. Então, aquilo volta para a Terra, e aí a gente tem essa corrente aqui que chama corrente de colapso. Tá? Então, em relação a esse assunto, a gente nem era para estar mostrando aqui, porque é um paper que ainda está sendo submetido ao CIPIDA e ao CIGRE. É um congresso que vai ter lá na China, na cidade de Suzhou, em outubro desse ano. A gente mandou esse paper lá, eu, Milton, Danilo, aqui também, o professor Roberto Ziles, onde a gente pegou o modelo do corpo humano, um modelo desenvolvido pelo Michael Rock. Ele modela cada parte do corpo, e a gente pegou um oscilograma típico de líder ascendente não conectado. Então, vocês verem aqui, ó, são vários pulsinhos por uma direção, e depois, na hora que ele fecha em um ponto, você tem um pulso bem maior, e medimos a corrente no coração, fizemos um modelamento, uma simulação disso. Mas o Milton vai falar sobre isso. Então, chega na parte final da apresentação. Eu vou querer mostrar alguns tópicos que foram defendidos numa tese de doutorado na Colômbia, né, do Jorge Alejandro Cristancho Caviativa. Eu tive a oportunidade de participar da banca. Foi esse ano, foi o mês passado. O título da tese dele é Análise e Desenvolvimento de um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas Portátil e Pessoal. Então, lá na bibliografia, ele mostra essa foto acho que vai aparecer em outra apresentação também. Essa foto foi tirada instantes antes
dessas pessoas serem atingidas por um raio. Então dá para ver o cabelo todo arrepiado ali. O garotinho mais novo, ele acabou sofrendo queimadura do 3º grau. Isso aqui que eu ia falar das correntes numa descarga direta. Então, quando o líder descendente está descendo, estiver muito próximo da pessoa, vai ter o líder ascendente conectivo dessa vez. Então, a tensão no corpo da pessoa, chegando a próximo a 70 kV, vai estar passando, devido a esse líder ascendente não conectado ainda, mas que vai se conectar por volta de 100 amperes, considerando uma impedância de 700 ohms. E aí, na hora que existe a conexão, a tensão sobe bastante, a 700 kV, né, e a corrente passa pela pessoa por volta de 1 kA. Esse é o exemplo que ele colocou lá na tese dele, né? Mas o que mais acontece em relação é que quando chega, essa tensão sobe mais um pouco, chega a 900 kV, ela fecha uma descarga disruptiva sobre a pele da pessoa, se ela estiver úmida, por exemplo, e aí a tensão cai bastante, a corrente que estava lá chegando quase a 1,3 kA, ela desce para alguns amperes. Já a corrente que passa pelo corpo pode ter valores de 30 kA por aí. Então, assim, provoca queimaduras às vezes, mas talvez seja uma coisa boa que a pessoa acaba não morrendo em alguns casos. Essa figura também achei interessante. Lá mostra a questão da tensão de passo. Então, quanto mais próxima, que é o ponto da descarga atmosférica, que é as linhas de potencial, então dá para ver que tem uma tensão de passo bem grande quando você estiver próximo. Se você estiver um pouco mais distante, essa tensão é menor. Se a pessoa estiver deitada, então aquilo que seria uma tensão de corpo, talvez, né, é uma tensão alta porque a distância aqui é um pouco maior. Ele mostra também um caso que eu achei interessante, né, se você gostar de alpinismo, cuidado na hora que estiver caindo tempestade, com raios, tudo, dá para ter problemas, né, de tensões de toque, passo, grandes aqui, né, quando uma descarga atinge uma montanha. Esse gráfico ele mostra a questão da quantidade de mortes em vários países. A gente vê que a Índia, ela tem ela antigamente chegava a 3.000 mortes por ano, agora caiu para uns 1.800. E aí tem Malawi, China, África do Sul, México, Brasil aí em sexto, né, em relação à quantidade de mortes por ano. Em relação a quantidades de mortes por milhões de habitantes, aí a Índia, que tem uma população enorme, ela cai bastante, e aí Malawi, que a população é bem menor, chega a ter mais de 80 mortes por milhões por ano, devido a raios. E aí o Zimbábue, o Brasil, um valor menorzinho. Esse caso eu achei interessante, ele mostra lá também um exemplo de uma grávida, ela já estava nos últimos, quase próxima a receber a criança. Ela sofreu uma tensão de passo devido à raio. A criança já estava em posição de parto, né? E tudo bem, ela não morreu, a criança também não morreu, mas essa criança nasceu com vários problemas mentais e físicos devido a isso. E aí, o que ele propõe, né? Ele estudou vários tipos de proteção individuais, ele viu tendas daquele tipo, armações daquele tipo, até casacos com tecidos condutivos, e pensou em uma tenda, né? Então, ele começou a testar vários tipos de tecidos condutores. Ele trouxe até algumas amostras aqui na USP, a gente fez uns testes aqui nos nossos laboratórios. Ele testou isso na Colômbia, testou isso no Chiesi, na Itália, analisou vários tipos, né, formas de construção desse tecido, e bolou, tá, uma tenda desse tipo aí, e fez uma série de medições também, usando um dummy, né, um boneco desse, ele em pé para ver tensão de passo, ele ajoelhado, ele colocou deitado, aí fez a corrente passar pela barraca, passar principalmente pelo pano que fica embaixo, e mediu as tensões, fez um estudo bem completo sobre isso, tá, com o boneco também ajoelhado, usando correntes impulsivas.
Ele modelou isso tudo, registrou esses valores, ele depois fez um modelo matemático disso, calculou os potenciais e também dentro, né, no tecido, para ver o que pode acontecer. Poxa, acho que eu fui rápido demais. Eu queria terminar, acho que uma outra vez usei essa mesma frase, né, uma frase que eu adaptei da Marianne Cooper, né? Quantas pessoas podem dizer que salvaram uma vida? Então, com o trabalho de todos nós, da segurança contra descargas atmosféricas, um dia nós podemos dizer que fizemos isso.